olha só, o Adriano Fontes trouxe registros aí do embarque dos jogadores e olha só, tomando ali a erva mate dele lá, o Guilhermo Varela, tá de volta, tá? Aí, galera, tomando ali um cafezinho da manhã, né, tomando um suquinho, aguardando o embarque do Mengão, ó que top. Os jogadores já chegaram em Brasília, tá? Jogadores aí. Ó o Vitão, ó o estilo ó a estileira do Vitão, rapaz. Que isso, hein, Vitão? Porra, estileira do Vitão. Ó, José Boto, ó o estilo do Boto, rapaz. Inclusive, a gente tem apuração importante aí, né? Se o Boto vai ou não fazer a proposta maior que o River pelo Almada. Ó o Ayrton Lucas. Ó, os jogadores do Flamengo aí embarcando, né? Que já chegaram lá em Brasília, tá? Para o jogo de hoje contra o Olímpia. Aí, ó. Wallacian. Ó, Luiz Araújo. Então, a gente trazendo, ó, Lohan, Pedrão. Aí, hoje tem gol do Pedro, hein? Everton Araújo, Varela e Saul juntos ali. Então, estão de volta, tá? Então, tivemos os jogadores do Flamengo embarcando para Brasília para esse confronto aí. O último confronto preparatório aí, já né, em preparação para o jogo do Brasileiro contra a Chapecoense. O Flamengo está voltando aí. Lembrando que esse jogo hoje é amistoso com o Pegamos Olímpia. Gente, que delícia essas massinhas sem glúten, de verdade. Indico para todo mundo que quer emagrecer, tá? Comer massa sem glúten é muito bom. Dá para substituir tranquilo. Tem de couve-flor, tem de baseado em tapioca e tudo mais. Bem, olha só, trazer para vocês. Então, o Flamengo desembarcou em Brasília, trazer todas as informações do jogo de logo mais para vocês, trazer a lista de relacionados, a gente já trouxe mais cedo, trazer novamente para quem está chegando agora, antes da gente falar de mercado da bola. Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Daniel Silva, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, o Varela de volta, né? Vocês viram nas imagens. João Vitor, que tem interesse do Grupo City, a gente vai falar sobre isso. Johnny, Jorginho, Joshua, Luiz Araújo, Lohan, Pedro, Ryan Lucas, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallace Ian, tá? Então, a gente tem aqui para falar com vocês algumas situações importantes. Por exemplo, olha só, só trazer aqui o provável time, né, do Flamengo. Já trouxemos mais cedo o do Olímpia. 20 horas está o jogo, Mané Garrincha, Flamengo TV transmite. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Johnny, Vitão, João Vitor e Emerson Royal. Jorginho Pulgar, Samuel Lino, Bruno Henrique e Luiz Araújo, Pedro no ataque, tá? Desfalques seguem sendo Alexandro, Arrascaeta, que está se recuperando para o jogo contra a Chape. Mande um beijão para a Hanna, né, o Gustavo Bruno mandando, uma mulher incrível. O Gustavo Bruno mandando aí. Valeu, Gustavo. Obrigado aí, irmão. Tá? Hanna, para quem não sabe, minha prima aí, né? Estava aqui também na Copa. Hanna, tudo de bom aí, ó. Mandou um beijo para você aí. A Hanna Tenda, que é minha prima. O Gustavo mandou um superchat mandando um beijo para a Hanna aí, uma mulher incrível. Olha só, então os desfalques seguem sendo esses que eu falei: Alexandre Arrascaeta, que vai se recuperar para o jogo contra a Chape, Danilo, Gonçalo Plata, Jorge Carrascal, Lucas Paquetá e Léo Pereira. Esses aí estarão prontos aí para os jogos da Libertadores e Brasileirão. A gente tem aqui uma situação importante para trazer para vocês. Primeiro que o Wilton Pereira, na verdade, como é que é? O Wilton Pereira Sampaio, né? O árbitro brasileiro está fora da decisão da Copa do Mundo. Por quê? Porque a Argentina chegou, tem sul-americano envolvido, ele é sul-americano, então o Wilton ficou de fora aí da final, para tristeza de muito flamenguista, né? Duvido, né? Cara, prejudica demais o Flamengo. Mas eu não torço contra ninguém, não, viu, gente? Torcer contra a pessoa assim eu não gosto, não. Mas tem muito flamenguista que não queria ver o Wilton apitando a decisão, né? Olha, lateral do Flamengo, Daniel Salles, que despertou interesse do Porto, tem informações aqui, tá? As conversas não evoluíram, a negociação foi encerrada, informação do Alexander Vieira, negociações encerradas entre Flamengo e Porto de Portugal, ou seja, Porto queria a contratação do Daniel Salles, chegaram a oferecer um valor que o Flamengo não considerou muito bom, e aí, né, vou falar do Malcom também, falar da Juventus, falar disso tudo aí, da Almada,
Só dar mais uma mordidinha aqui cara, nessa massinha. Cara, que coisa fantástica que é essa massinha para comer essa hora da manhã. Aqui é de manhã ainda, né? Sem glúten, gente. Espetacular. Alguém já comeu massa sem glúten aqui? Comenta aí, por favor. Quem estiver na live com a gente, quem tiver no comentário no vídeo depois. Cafezinho. Tá vindo o café do Flamengo aí, né? E o Marcos Antônio? Não tem a menor chance, Marcos Antônio. O Flamengo já desistiu do Marcos Antônio. Tá? Pelo menos nessa janela, não. Olha só. Então, a diretoria rubro-negra recebeu a sinalização do interesse do Porto, porém, as condições apresentadas teriam sido bem abaixo da expectativa do Flamengo, fazendo com que a negociação fosse rapidamente encerrada. O Departamento de Futebol do Flamengo avalia a possibilidade de negociar Daniel Salles caso surja uma proposta financeiramente interessante e a diretoria tenha preferência aí por uma venda definitiva e não por um empréstimo, ok? Foi considerado muito ruim, ele era empréstimo com opção de compra e tal. Deixa eu só avisar aqui. Só avisar aqui um negócio. Meus amigos, complicado. Bem, vamos lá. A gente tem aqui agora essa situação com relação à proposta do Flamengo, que seria maior que a do River, pelo Almada. Tá? Então a gente tem aí o UOL trazendo que o Flamengo vai fazer uma proposta maior que a do River pelo Almada. E eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, mas eu conversei também com uma fonte que faz essas negociações de jogadores sul-americanos com o mercado para o mercado europeu e do mercado europeu, esse retorno do mercado europeu. Essa fonte me falou que a informação do UOL que deve ter chegado para eles é a seguinte: é que o Atlético de Madrid vai querer que o Flamengo ofereça mais. Não que o Flamengo está preparando uma proposta maior. Eu vou explicar para vocês exatamente essa situação do Almada, tá? Olha só. Cara, essa massinha. Pô. Que beleza. Olha. Calma, Otinho, calma, Otinho, calma, Otinho. Ó. Agora, Futebol Info. Flamengo prepara proposta de 30 milhões de dólares, cerca de 153 milhões de reais, por Almada, do Atlético de Madrid e da Argentina. A oferta é por 50% dos direitos econômicos do meio atacante. O rubro-negro está disposto a investir pesado. O River Plate, concorrente do Flamengo no negócio, oferece menos, 20 milhões de dólares, 102 milhões de reais por 50%. E aí, o que essa fonte me falou, tá? Eu vou trazer a versão que fonte ligada ao Flamengo e fonte ligada ao negócio, né, que faz essas negociações, falou. Não teve oferta formal de clube nenhum no papel ao Atlético de Madrid ainda. Não teve nem do River, nem da Juventus. Ninguém fez uma proposta para o Atlético de Madrid. Não tem por que o Flamengo subir agora. Aí, o que a outra pessoa falou assim, realmente o Flamengo deve subir a proposta. Não é que já subiu, deve subir a proposta. O Flamengo deve subir a proposta para um valor, não necessariamente 30 milhões de dólares, mas deve subir a proposta. Então, procede, o Flamengo deve subir a proposta para ter uma proposta maior que a do River e possivelmente maior que a da Juventus. Mas o que me explicou é que não é pelos mesmos 50%. Se subir, por exemplo, para 25 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, sobe também a porcentagem para 60%, 70% dos direitos que o Flamengo teria. Tá? Então, sobe a proposta, vai ser maior que a dos outros? Ok, procede. Já aconteceu? Não. O Flamengo já está avaliando subir essa proposta? Não, porque não tem proposta formal dos outros ao Atlético de Madrid. A negociação agora com o Atlético de Madrid, com o banco lá que detém também parte dos direitos, está começando agora. Então, eles estão iniciando agora essa negociação e aí o Flamengo vai avaliar. Mas se o Flamengo subir, tem que subir também a porcentagem. Simples, tá? Simples. Então, só para trazer para vocês a informação correta, né, com relação aí à questão do Thiago Almada, tá? Então, o Flamengo realmente tem um acerto com o jogador, tá? O Flamengo tem um acerto com o jogador, mas ainda vai precisar se acertar depois da Copa com
no caso, o clube que tem os direitos dele, que é o Atlético de Madrid, e o banco. David Sharp, David Sharp falando comigo aqui agora no Zap, bem informado também, tem bons relacionamentos no meio do futebol. Ele falando, eu acho que é tipo 80%, ok? Ele falando que para o Flamengo chegar nos 30 milhões de dólares seria por 80% dos direitos do Almada. Também acho, o David, antenados na jogada. Tamo junto. Grande. O David Sharp. Grande David Sharp. Como é que o Anjinho? Anjinho! Anjinho!